Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No nosso estudo de hoje, vamos tratar de um momento na história que desafia toda a lógica humana. Um instante em que a dor atinge o limite máximo, onde o sofrimento não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. E é exatamente nesse cenário que tudo começa. Enquanto era crucificado no Calvário, Jesus Cristo pronuncia palavras que atravessaram séculos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não era apenas uma frase. Era um ensinamento vivo, sendo praticado no auge da dor. Esse é o ponto de partida. Porque antes de entender a Páscoa, é preciso entender o coração do sacrifício. Agora, existe uma pergunta que muda tudo. Como alguém, em meio à maior injustiça possível, escolhe perdoar? Não estamos falando de conforto, nem de um momento de paz. Estamos falando de dor extrema, rejeição, humilhação. E ainda assim, ele não respondeu com ódio. Ele viveu exatamente aquilo que ensinou. Esse momento revela um princípio profundo. O perdão não nasce quando a dor desaparece. Ele nasce quando o amor decide permanecer. E é aqui que a mensagem deixa de ser apenas histórica e começa a se tornar profundamente pessoal. Mas o perdão, na prática, não é simples. Existe uma história real que expõe isso com profundidade. Certa vez, um cirurgião cardíaco carregou por décadas o peso de duas perdas irreparáveis. 2 crianças faleceram após procedimentos realizados por ele. Os pais, devastados, o culparam. E aquela dor não ficou apenas com eles. Ficou com ele também. Por quase 60 anos, esse homem viveu atormentado por aquele momento. Tentou contato, buscou reconciliação, mas o silêncio permaneceu. O tempo passou, mas o peso continuou. Até que, muitos anos depois, finalmente aconteceu o encontro. Um encontro que poderia reabrir feridas, mas fez exatamente o oposto. De joelhos, ele abriu o coração, sem justificativas, sem defesa, apenas verdade e arrependimento. E naquele instante, algo invisível, mas poderoso, aconteceu. O perdão foi liberado, não apenas para ele, mas também para aqueles pais. E aquele momento mudou tudo. O peso que ambos carregavam por décadas simplesmente deixou de existir. Esse é o poder do perdão. Ele não muda o passado, mas transforma completamente o presente. E é exatamente aqui que a cruz ganha ainda mais sentido. Porque o que aconteceu entre aquele médico e aquela família é um reflexo, em escala humana, de algo infinitamente maior. O que Cristo fez na cruz foi oferecer perdão antes mesmo de ser pedido. Ele não esperou o arrependimento perfeito. Ele não exigiu explicações. Ele liberou perdão em meio à dor. E isso revela a essência da Páscoa. Não é sobre quem merece, é sobre quem recebe. Mas para compreender completamente esse momento, é necessário voltar ainda mais no tempo. Porque a cruz não foi um evento isolado. Ela foi o cumprimento de um padrão estabelecido séculos antes. No Egito, o povo de Israel vivia escravizado, sem saída, sem esperança. E então Deus estabelece algo simples, mas carregado de significado eterno. Um cordeiro sem defeito seria sacrificado, e seu sangue colocado nas portas. Naquela noite, o juízo passaria. Mas onde houvesse sangue, haveria livramento. Esse detalhe muda tudo, porque o cordeiro morria, para que outros vivessem. Era substituição, era cobertura, era redenção. E ali, Deus estava desenhando um modelo profético, um padrão que apontava para algo muito maior. A Páscoa não era apenas libertação física, era uma antecipação espiritual. Era o anúncio de que um dia, alguém ocuparia o lugar de toda a humanidade. Séculos depois, esse padrão se torna explícito. Quando João Batista vê Jesus Cristo, ele declara: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Aquela frase conecta o Egito com a cruz. Jesus não veio apenas ensinar, ele veio cumprir. Jesus veio para ser o Cordeiro definitivo, aquele que não apenas cobre, mas remove o pecado. E então tudo se alinha. Durante a celebração da própria Páscoa, enquanto cordeiros eram sacrificados, Jesus é entregue, julgado e crucificado. Nada ali é coincidência.
tudo converge para um único ponto. Assim como no Egito o sangue marcava quem seria poupado, agora o sangue de Cristo estabelece um novo tipo de livramento. Não mais da morte física, mas da separação espiritual. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. No Egito, não bastava o cordeiro morrer. O sangue precisava ser aplicado na porta. E esse princípio continua válido hoje. Não basta conhecer a história. Não basta entender o significado. É necessário aplicar. É uma decisão interna. É quando aquilo que aconteceu na cruz deixa de ser distante e passa a ser pessoal. É quando o sacrifício deixa de ser informação e se torna transformação. E então chegamos à ressurreição. Porque a Páscoa não termina na cruz. Jesus Cristo não apenas morreu como o Cordeiro, ele ressuscitou como Rei. Isso significa que não estamos falando apenas de perdão, mas de vitória. A morte foi vencida, o pecado foi vencido. E aquilo que começou como um símbolo no passado se tornou uma realidade viva hoje. Agora tudo se conecta. O perdão liberado na cruz, o padrão revelado no Egito, e a transformação vista naquela história real apontam para a mesma verdade. O perdão liberta. Não apenas quem recebe, mas quem decide liberar. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Existe alguém que você precisa perdoar? Existe algo que ainda está preso dentro de você? Porque talvez o maior sinal de que entendemos a Páscoa não está no que sabemos, mas no que vivemos. E quando o perdão é liberado, algo sobrenatural acontece. O peso sai, a alma respira, e aquilo que parecia impossível se torna o início de uma nova vida. Porque Cristo não apenas ensinou o caminho, ele abriu o caminho. Agora tudo converge para um único ponto, e não existe mais como ignorar. A cruz não foi apenas um símbolo, foi uma transferência. O cordeiro no Egito, o sangue nas portas, o perdão liberado em meio à dor. Tudo isso apontava para esse exato momento. Jesus Cristo não apenas morreu, ele assumiu. Ele tomou sobre si aquilo que não era dele, para que você não precisasse carregar. E isso muda tudo. Porque se o preço já foi pago, então por que ainda existem pessoas vivendo como se ainda estivessem em dívida? Talvez, enquanto você ouve isso agora, algo comece a se mover dentro de você. Uma memória que você tentou enterrar. Um nome que você evita lembrar. Uma dor que você aprendeu a conviver, mas nunca conseguiu curar. E o mais forte de tudo isso é que você sabe exatamente do que estamos falando. Porque não é sobre informação, é sobre aquilo que você sente, mas não fala. Aquilo que pesa, mesmo quando ninguém vê. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Não é o que fizeram com você que ainda te prende. É o que você ainda não liberou. Porque o perdão não muda o passado, mas quebra o poder que ele ainda tem sobre você. E enquanto você segura isso, você continua revivendo todos os dias algo que já deveria ter terminado. Isso não é justiça, isso é prisão. Mas existe um momento em que tudo pode mudar. E esse momento é agora. Não quando for mais fácil. Não quando a outra pessoa pedir desculpas. Não quando tudo fizer sentido. Agora. Porque o mesmo Cristo que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, está te mostrando o caminho. Não como teoria, mas como saída. Jesus não apenas ensinou o perdão, ele abriu o caminho para que você consiga viver isso. E talvez essa seja a primeira vez que você entende a Páscoa dessa forma. Não como tradição, não como lembrança, mas como um convite, um chamado. Porque Cristo é a nossa Páscoa, e isso significa que existe liberdade disponível hoje. Agora, neste exato momento. Mas liberdade não é automática, ela é recebida. Então, a pergunta final não é mais sobre o que aconteceu na cruz. É sobre o que vai acontecer dentro de você depois desse vídeo. Você vai continuar carregando, ou vai finalmente entregar? Vai manter essa dor viva, ou vai permitir que ela termine aqui? Porque no instante em que você decide perdoar, algo sobrenatural acontece. O peso sai, a alma respira. E aquilo que parecia impossível se torna o início de uma nova vida. Não porque a dor nunca existiu,
mas porque ela já não governa mais quem você é. O perdão já foi liberado. O preço já foi pago. O caminho já foi aberto. E agora, a decisão é sua. Se essa mensagem falou com você, não sai desse vídeo sem tomar uma atitude. Escreve aqui nos comentários: eu escolho perdoar. Que seja um marco da sua decisão hoje. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo agora. Porque uma única decisão pode mudar uma vida inteira. Feliz Páscoa para você, para a sua família e até o nosso próximo encontro.